Gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando é que você vai assistir essa live. A gente está gravando aqui no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, para poder dar conteúdo para você nessa quarentena, esse feriado de quarentena. Então, a gente está gravando aqui 12h30. A Patrícia botou live na hora do almoço para poder justamente alimentar também o espírito de vocês com a discussão e para a gente bater papo sobre monstros, começando pela Melusina, essa criatura tão fascinante. E aí, mas exatamente por que a Patrícia me convidou, por que eu estou fazendo aqui, né? Primeiramente, convidar imensamente ela pelo convite. Tem tempo que a gente está para poder fazer essa live, mas sempre dá um desencontro. Meu computador mesmo deu um pau aí. Ainda está com problema ele, eu só consigo gravar vídeos locais. Eu consigo fazer também live sozinho, mas qualquer coisa que eu vai inserir alguma pessoa, o raio do computador aqui desaba. Então, por isso que eu até pedi para ela se eu poderia entrar como convidado na live dela. Infelizmente, está tudo dando certo aqui. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Finalmente saiu a live, vamos que vamos. Bom, como ela falou, eu sou lá do canal Fantástico Cursos. Gente, na verdade, antes do canal Fantástico Cursos, eu sou professor associado lá da Universidade Federal de Goiás. Eu sou professor de língua inglesa e literaturas de língua inglesa na graduação e também professor do programa de mestrado e doutorado em estudos da linguagem, também do UFG. Especificamente na graduação e nas pesquisas. E na pós-graduação, eu trabalho com a parte de literatura fantástica. O que exatamente eu estou chamando de literatura fantástica? Ou seja, a gente está falando aqui dessas vertentes da fantasia, do gótico, do horror, da ficção científica, do weird e todas as suas variações, e como a Patrícia colocou também, né, essa questão de todo esse universo que passa, né? Ou seja, o monstruoso, a questão dos vampiros, a questão dos arquétipos e, inevitavelmente, também essa questão aí da monstruosidade, né? O monstro que sempre é um veículo para poder você discutir diversas questões da nossa sociedade até hoje. Está aí a Melusina, essa figura tão fascinante, que está, inclusive, representada lá no logo da Starbucks, e não é à toa. Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui também nessa live, para justamente poder discutir esse fascínio do monstruoso, a ponto até mesmo de fazer você ir lá no Starbucks gastar um dinheiro para poder tomar café, né? Então, então, por isso que estou aqui, agradeço a Patrícia e vamos bater papo. A Melusina, para mim, na verdade, para mim sempre foi um mistério. Por que eles escolheram a Melusina para ficar no logo do Starbucks? Porque ela não, para muitas pessoas, as pessoas não sabem que aquela sereia de 2 caudas é a Melusina, né? E não tem nada a ver com café. Então, tipo assim, para mim é um mistério por que eles usaram a Melusina, né? E para mim também é engraçado a gente achar a Melusina monstro. Para mim, a Melusina como monstro é até um pouco de construção. Daqui a pouco, quando der 12h30, eu vou contar um pedaço, vou contar a história dela, né? Ela realmente tem 2 caudas. Em algumas versões ela tem uma cauda e asa. Em algumas versões ela metade serpente, metade dragão, metade peixe, né? É monstruosa porque não é igual a gente, né? Mas eu tenho dificuldade de pensar ela como monstro, eu penso mais ela como um elemental das águas doces, né? Porque ela aparece nas fontes, no rio, se banha no rio. Mas é muito louco essa coisa do monstro, que eu acho muito legal você depois falar, né? Por que a gente vê essas criaturas que fisicamente são diferentes de nós como monstros? Mas o ser humano é muito mais monstruoso do que esses monstros, né? Outro dia eu estava vendo o produtor de Walking Dead falando que um dos objetivos da produção era mostrar como o ser humano que era o monstro de Walking Dead e não os zumbis. Porque as pessoas são monstruosas. O zumbi não, ele está lá só tipo comendo gente porque ele só quer comer, ele não faz nada, né? Compensação, os seres humanos em Walking Dead são assim monstros, né? E isso é muito fascinante também do monstro. Eu vou contar um pouquinho da história da Melusina, né? Então, assim, a história da Melusina ela é uma história muito comum no sul da França e também na Escócia e em Luxemburgo. Inclusive, quem estuda heráldica, ela faz parte da heráldica de vários reinos, né? A história mais comum, Jean d'Arras, no século XIV, é um escritor que ele pega essa história que era da tradição oral e ele escreve essa história, né?
Então, no século XIV, essa história passa a ser uma história narrada por ele e é uma compilação. Ele mesmo fala que são histórias que as moças contam enquanto tecem, né? Então, tem uma versão escocesa e uma francesa, né? A versão que ele chama, que acontece em Albany, que é um outro nome para a Escócia, ele diz que um cavaleiro estava passando, conheceu a mãe da Melusina, e com ela teve 3 filhas, mas existia uma condição, ele não podia ver ela se banhando. Um dia ele quebra essa condição e ela foge com essas 3 filhas, que eram Melusina, Palestina e uma terceira filha que eu não lembro o nome. Melusina, para se vingar, e Palestina sequestram o pai e prendem ele. A mãe, muito revoltada com isso, dá um castigo de que todo sábado Melusina viraria metade serpente, né? A lenda continua dizendo que Melusina, na França, né, ela teria conhecido um cavaleiro que para alguns é Raymond de Poitou, para alguns é Guy de Lusignan. Guy de Lusignan é muito interessante, porque Guy de Lusignan vem a ser rei de Israel mais tarde. Guy de Lusignan é um cavaleiro cruzando, que vem a casar com a princesa Sibila, que era irmã do primeiro rei de Israel. Quem viu o filme Cruzada, aqui aparece o Guy de Lusignan, que é o cara que casa com a princesa, é o cara meio escrogue. Aquele filme Cruzada, aquele é o Guy de Lusignan, que teria sido casado também com a Melusina. Ruim toda a vida. Ruim toda a vida, Então, ele teria casado com a Melusina com uma condição também, que ele não poderia ver ela se banhando. Então, ela iria para um rio todo sábado, aonde ela se banhava, e tem toda uma liturgia em ser sábado, né? Porque sábado é um dia santo, um dia sagrado, né? E ela já vai ser registrada, essa história, no momento em que a tradição já está muito impregnada pelo catolicismo, quando a história é registrada, né? Então, um dia ele fica muito curioso, não aguenta mais esperar, e vai lá e vê a Melusina se banhando e descobre que ela é metade peixe, metade... e que ela tem asas, e aí ela foge dele, né? Tem uma outra lenda em que ele encontra... na igreja, ele descobre... ela é batizada, e quando ela é batizada de surpresa, e aí quando ela é batizada, aparece no meio da igreja a cauda dela e as asas, e ela sai voando com os filhos que ela segurava na mão esquerda, porque a esquerda, na liturgia católica, representa o mal, né? Porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai, então a mão esquerda representa o mal, né? E tem a lenda, e aí deu toda uma ideia de que, como ela tinha se unido à casa de Lusignan, que os reis que descenderam dessa casa depois eram reis malditos, né? Eram reis que eram amaldiçoados, né? Já em Luxemburgo, quando o feudo de Luxemburgo é comprado por um nobre que eu esqueci o nome, mas isso já é em 1963, já é agora, né? 1863. Ele vai se associar a uma versão local da Melusina, fazer o brasão dele com a Melusina e vai chegar a cunhar moedas com a Melusina, querendo dar a entender que a casa dele era uma casa associada à Melusina. Isso é muito comum nas casas reais, né? Na Dinamarca, na Noruega, eles dizem que os reis são descendentes de Freia. O que é interessante é que na França eles se dizem descendentes de uma criatura mágica, né? Que lá em Poitou, inclusive, você tem uma fonte onde as pessoas dizem que essa era a fonte aonde Melusina se banhava. Se você faz turismo, vai na região de Poitou, eles te mostram uma fonte que na história, essa que era a fonte, que ela foi casada com o conde de Poitou, né? E ela realmente entrou para a história da França como um monstro real, né? Para alguns, ela é considerada uma fada, um ser das águas. Alguém perguntou se era Iemanjá, mas é bem diferente, porque Iemanjá não é considerada um monstro, né? Nem fada, ela é considerada uma deusa e ela é de águas salgadas. E a Melusina seria de águas doces, né? Não seria uma deusa. Para alguns ela é uma fada, para alguns ela é um monstro, para alguns ela é um elemental do rio, mas ela entrou para a história da França e da Escócia, da Gália, de Luxemburgo. Foi um mito que foi atravessando a Europa, né? E aí, Alexander, fala aí o que você acha da Melusina. Provavelmente muitas pessoas aqui já entraram em contato com a lenda da Melusina, principalmente diferentes versões. A Patrícia contou essa, mas alguém pode falar assim, não, mas eu já conheço a história de outro jeito. Isso é comum, a gente está falando de criaturas lendárias, diferentes narrativas, e que aparecem em diferentes culturas.
A Melusina, essa história mais conhecida do final do século XIV, que a Patrícia falou, do Jean d'Arras, mas ela também aparece, essas histórias tem versões na Alemanha, tem versões também, as próprias Nixies, as Nixies do folclore alemão, são conectados com isso. Você vai observar, por exemplo, tem certeza que você já viu alguma imagem, por exemplo, da Yara, da nossa Yara, com um pente e um espelho. Né? Por quê? Porque isso é recorrente, o elemento do espelho e do pente é recorrente nessas criaturas, elas aparecendo com isso, porque já indica a questão da sedução, para justamente reforçar que é uma criatura que leva os homens à perdição, tá? Então, e vai ganhando diferentes releituras dependendo do contexto. Mas o ponto comum aí, Patrícia, que é interessante, é o seguinte, é sempre esse elemento monstruoso da mulher. Por exemplo, um padrão na questão da Melusina é essa questão da transgressão. São criaturas que entram em contato, os grupos estão entrando aqui, manda mensagem aqui, fica dando essa mensagem. A gente está falando de criaturas sobrenaturais, femininas, isso tem tudo a ver, né, porque existe uma estreita relação da mulher com o feminino, isso é algo que a gente vai falar, mas que acontece o quê? Elas acabam entrando em contato com homens e aí fazem promessas aos homens, os homens conseguem seduzi-los e tal, mas elas aceitam viver com eles mediante uma condição que tem que ser respeitada. Eu estou falando isso porque, entre também as lendas celtas, existe um povoado no País de Gales que o povoado inteiro é tido como descendente dessa mulher sobrenatural, que um dia surgiu no lago e aí entrou em contato com o pastor, ela prometeu, o pastor conseguiu seduzi-la e tudo mais, e aí, só que aí ele não podia, a transgressão é que ele nunca poderia agredi-la. Só que aí, por conta até mesmo de descuido dele, certa vez ele vai tentar laçar um cavalo e acaba que a corda bate nela, ou seja, ele vai cometendo pequenas transgressões que ela interpreta como ela foi agredida. E aí ela simplesmente desaparece, mas deixa herdeiros esses que vão se constituir em grandes médicos. Então dizem que no País de Gales, os grandes médicos, por exemplo, vieram da linhagem dessa mulher, da mesma forma que a Melusina na França. Então você está vendo aí essa ligação estreita da mulher com elementos, né? Então as fadas estão aí, é recorrente essas presenças na lenda medieval. Tem diversos romances medievais de damas, fadas, a Titânia, por exemplo, a gente pega aí dos Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare, por exemplo, você tem essa presença também dessas damas, fadas, que tem sua representação na cultura pop, na Galadriel, por exemplo, do Tolkien, no Senhor dos Anéis, né, que encantam os homens por meio justamente da sua natureza, né? E isso é muito perigoso, Patrícia, porque você falou da Melusina, que aí a gente entra nessa questão do medo. O homem sempre teve medo do feminino. Isso é uma constante. Só uma parte sobre isso. Jung fala, né, da questão da caça às bruxas, como essa questão do medo da sedução do feminino, né? E que esse medo da sedução do feminino gera uma projeção na figura da bruxa. E na projeção da figura da mulher monstruosa também. Tem alguma coisa dela que eu não vejo, que eu não entendo. E isso que eu não entendo deve ser monstruoso. Tanto que se a gente fizer um paralelo com Eros e Psique, né? Psique também tinha uma condição de também não ver Eros, não podia olhar ele. E ela começa a ter medo que ele seja monstruoso. Mas quando ela vê, ela descobre que ele é o homem mais lindo do mundo. Já a Melusina, quando é vista, porque a mulher se descobre que ela é um monstro, que tem cauda, que tem asa, que é um medo inconsciente do masculino, daquilo que eu não vejo na mulher, aquilo que eu não entendo no feminino, deve ser algo proibido, monstruoso, errado, né? A ideia de ligar essas mulheres a alguma coisa que seja feia, né? Que seja o medo da sedução do feminino, né? E esse medo também está muito associado a essa cultura, que é uma cultura que não empodera o homem, né? Que o homem tem que controlar a mulher pelo status social e não pelo poder do próprio masculino. Então, essa cultura também fragiliza o homem, né? Então, a mulher tem algo que ele não daria conta, algo selvagem, né? Uma asa que ela pode voar.
e você estava falando das culturas celtas, a Melusina também é uma versão da Dama do Lago, né? Que em muitas versões ela some para o lago e vai morar no lago. E aí ela vira aquela Dama do Lago da lenda arturiana, né? Ela vai morar em Avalon. Numa das versões, uma vez que ele vê ela, ela foge com os filhos para Avalon, né? E vira Dama do Lago, né? Que é essa coisa do medo desse inconsciente com relação ao feminino, né? Inclusive, você comentou essa questão. Quando a gente olha a Melusina, eu gosto sempre de interpretar o seguinte: você pode falar assim, não, mas a Melusina ela é metade mulher, ela é um monstro porque ela é metade mulher e ela é metade uma criatura aquática, né? Uma metade peixe. Mas eu sempre gosto de interpretar a Melusina como se fosse uma quimera. Vamos lembrar que quimera é um monstro feito de partes de monstros diferentes. Por quê? Verdade. Porque a mulher, ela é monstruosa. A mulher é um ser monstruoso. Até hoje em dia, e aí a gente vai essa questão de entendimento do monstruoso, o pessoal lá do que o monstro mostra, lá do curso, vê isso. Essa questão de você entender a questão disso, você ajuda a gente a compreender por que hoje em dia a mulher tem diversos feminicídios acontecendo, principalmente no Brasil, em culturas machistas. Então, o medo, o homem não sabe entender, nunca soube entender o que a mulher os mistérios do feminino, o arcano feminino, e aí ele recorre à violência, que é a linguagem da força. Né? Então, a mulher ela sempre foi monstruosa, sempre foi desvio. O Aristóteles falava isso, Aristóteles foi o primeiro, isso também está no que o monstro mostra. A mulher sempre foi o desvio, ou seja, o homem é o padrão. O Aristóteles foi o primeiro a fazer tratados teratológicos, ou seja, estudo monstruoso. E aí ele fala, o padrão é o homem. Qual é o desvio? Então, se a mulher é o desvio, a mulher é o monstruoso. Né? Como pesquisadora de história, você já deve ter visto já umas imagens recorrentes da Idade Média, por exemplo, da chamada vagina dentada, que é o medo paranoico do homem medieval, que a Igreja Católica valorizava, de literalmente a mulher castrar o homem. Tem até um filme aí, inclusive filme B aí, sobre isso, a vagina dentada, que era literalmente o que a imagem está falando. É uma vagina com dentes, o que era simbolicamente castrar o homem. Né? Isso aponta muito bem, ajuda a gente a entender que em todas as culturas, por exemplo, lá no Secando Vampiros, a gente viu o seguinte: se você fizer um levantamento dos vampiros no mundo, a parte significativa em todos os continentes é de vampiras. O próprio mito do vampiro nasce no ser feminino. E a Melusina reflete essa questão também. E por que o homem tem tanto medo da mulher? É porque a mulher é um ser de fronteira. Olha a Melusina aí. Melusina é humano e bestial. A mulher é um ser de fronteira. A mulher ela é entendida como uma criatura associada à vida e à morte. Isso também está presente na deusa Kali. A deusa Kali, a deusa do caos e da vida. A mulher ela está muito ligada a essa questão. Ela é a que gesta a vida, mas também sangra, todo mês. Só dá uma parte. O nome da cabeça da antiguidade é isso. Pô, que diabo de bicho é esse, de criatura é essa que dá vida e sangra? E não morre, né? Então, assim, eu acho que inconsciente também que você estava falando, a mulher, o padrão é o homem. Eu acho importante a gente só pontuar que mesmo em Aristóteles já era uma sociedade grega muito machista, né? E que a gente criou no patriarcado uma sociedade em que o padrão é o homem e o que é diferente é monstruoso, né? Porque aí é que nem estou falando do monstro. Se a Melusina tem cauda, ser humano não tem cauda, ela é monstro. Ela é diferente da gente. E a questão, eu acho, do sagrado feminino, que era muito assustador, é assim, dar a vida, quase sempre quem dá a morte também, se você tem um estudo que eu li uma vez, de que quase 90% das pessoas que acompanham na hora da morte é a mulher. Que normalmente os homens, quando você tem algum moribundo em casa ou no hospital, as pessoas não médicas que ficam ali segurando a mão até o final são a mulher. Então, é isso que você falou, o ser de fronteira entre os mundos, né? Da vida e da morte. Na própria crucificação de Jesus, só João estava ali como homem. As outras pessoas todas eram mulheres, né? Nenhum apóstolo estava.
que normalmente na hora da morte, a mulher talvez por trazer a vida, né? E você já está muito perto da morte, quando você traz a vida, todo parto é um risco de vida. Hoje em dia, com todo esse controle que a gente tem, mesmo assim tem gente ainda que morre no parto, né? A vida está sempre muito perto da morte. E todos esses outros mistérios, sangue não morre. Então, assim, quanto mais antiga a sociedade, maior era o medo arcaico, né? E você tem essa coisa da sedução também, né? Que o homem, por você ser um homem nascer da mulher, a primeira figura que o homem tem uma dependência muito grande, existencial, é da mulher, né? A mãe que amamenta, qualquer ser humano, para se separar da mãe, né? É um processo de separação ao longo da vida, que é aquele ser primordial da mãe, né? Então, isso causa no homem uma questão com relação à sedução da mulher, porque vai entrar uma outra mulher naquele lugar que no seu inconsciente é tão primordial. E esse é um lugar de fora, sem controle. E esse lugar sem controle, você projeta. E aí você projeta os seus medos. E os seus medos são sempre monstros. E aí eu entendo o que você falou, a mulher é sempre um monstro, né? Porque vai ter todas aquelas projeções de feiticeira, dominadora, vagina dentada, sedutora. Tem muito homem que fala assim, toda mulher... Quem gosta de... Gente, dá licença, vou falar uma coisa muito engraçada, mas que é uma mitologia dos nossos tempos. Quem gosta de pau é viado, mulher gosta de dinheiro. É um medo, isso é um medo de se envolver com esse ser, né? Nem de homem gosta, olha que perigo, entendeu? Então, exatamente. E nesse ponto daí, até mesmo chama a atenção esse fato que a gente tocou brevemente. Por que a melusina, afinal de contas, o que ela é, né? Você falou na apresentação de que algumas versões ela tem uma cauda, em outras versões ela tem duas caudas. Isso é importante a gente entender, por exemplo, que normalmente você vai até encontrar em dicionários de símbolos que a melusina é apresentada como uma sereia. Mas a verdade é que ela é mitologicamente, ela está ligada a outra criatura que são as sirenas. Então, sirenas é uma coisa. E às vezes você encontra também sites que mistura tudo, mas tem uma pequena diferença. Essa é uma confusão, inclusive, que está presente lá desde que nasceu lá na Odisseia. Se você digitar aí a famosa cena do Ulisses, né, do Ulisses amarrado no mastro, e ele sendo seduzido pelo canto das sereias, ali tem uma questão ali que é muito complicada, que é o seguinte: na verdade, se você olhar em vasos gregos, você vai ver que Ulisses está amarrado no mastro e tem criaturas aladas voando sobre ele. Aquelas ali são sirenas, ou seja, são criaturas com rosto de mulher, com corpo de águia, com garras monstruosas. Só que o que aconteceu é que aí cantavam tentando seduzir ele. Então, existem imagens de vasos gregos no Google que você encontra com isso. Só que aconteceu quando chegou no Renascimento, começou a se fazer uma mistura por conta da beleza. É muito polêmico, inclusive, onde que se deu essa passagem, mas acabou que as criaturas que estavam aladas começou a ser conectada com as sereias, que são criaturas aquáticas. Ou seja, o canto sedutor começou a ser atribuído para as sereias. Né? Mas aí essa questão começou a ser complicada, por quê? Porque as sirenas têm duas pernas, enquanto que as sereias só têm a cauda de peixe. Por isso que quando começou a aparecer a representação, e a melusina é o exemplo mais bem acabado disso, você tem representação dela com uma cauda ou com duas caudas. E aí a gente entra no elemento da sexualidade que a Patrícia comentou, né? A gente está falando aqui que já pode falar da Starbucks já, Patrícia? Pode, fala. Eu queria saber também. Da Starbucks. Isso é a questão também que a gente vê lá no Como Criar Histórias que Vendem, que é o poder da marca. Gente, não tem nada à toa, não. A sirena está lá para te seduzir. Por quê? Se você pegar os primeiros logos da Starbucks, esse é fácil de você digitar, Starbucks, logo e tal, você vai ver que era a melusina, né, os 6 à mostra e com a cauda aberta, né, com a cauda aberta, ou seja, expondo bem o sexo dela. Só que com o passar do tempo, a sociedade puritana americana, essa imagem começou a ter um pouco de polêmica. À medida que Starbucks crescia por causa da qualidade do produto, as pessoas começaram a reclamar essa questão do símbolo e tal. Aí fizeram o quê? Deram uma repaginada,
Se você olhar aí o logo da Starbucks de hoje, você vai ver que o cabelinho dela, o cabelo, está tampando os seios, né? E o logo tapa justamente no meio, ali onde fica o meio das pernas dela. Você só vê as abinhas de cada lado. Mas por que está ali? Justamente como elemento de sedução. A Starbucks é uma rede de cafeteria que nasceu próximo a regiões portuárias, né? Então, ali, ou seja, essa conexão, esse símbolo, a melusina fazia parte de decorações de navios e coisa e tal. Então, nada mais natural do que aproveitar esse elemento de sedução do mar e tudo mais, e colocando um do ícone da sedução do mar, que era a melusina. E essa força sexual da personagem, que o sexo é sempre transgressor. Isso é outro elemento também, Patrícia, porque que a mulher é tão perseguida pelo patriarcado, principalmente durante a Idade Média, que é pelo poder do sexo. É a mulher que é a reguladora do sexo. E isso o homem tem pavor dessa força sexual. Só para falar outro caso, por exemplo, saindo até desse terreno da fantasia, a gente vê isso em distopias. Nas distopias clássicas, como 984, 1932, Fahrenheit 451... Exatamente, Matrix também, é sempre isso. A gente tem um personagem alienado, homem, faz parte do sistema, e aí é uma mulher que vai lá tirar o homem da alienação. Por quê? Porque a mulher, o sexo é o principal inimigo das distopias. E aí governo totalitário tem pavor de sexo, porque para ter sexo, o homem não pode ser torturado, pode ser tudo, mas ele não é bom de sexo. E a mulher, enquanto portadora do sexo, ela é a força subversora que tira o homem da alienação. Então, por isso que a primeira coisa que distopia faz é controlar sexo. E aí controla a mulher. Então, a mulher é perigosa por conta disso. Então, essa conexão do sexual da melusina aí de perna aberta, com as coisas abertas, por isso que com o tempo foi sumindo, porque é uma poderosa força sexual. E como marca, é uma coisa muito poderosa, né? Já o nome Starbucks, o próprio nome Starbucks, para quem não sabe, vem no personagem lá do Moby Dick, do Herman Melville. Starbucks era o imediato do Capitão Ahab. Enquanto o Capitão Ahab era doido, paranoico, queria matar todo mundo, mas queria pegar a baleia, o Starbucks ele respeitava a baleia, respeitava a natureza. Como a Starbucks é uma rede associada também, ela é voltada para a juventude, por isso que ela é verde também, porque tem essa pegada ecológica. Então, juntou tudo, a melusina, o elemento de sedução do feminino, essa força da natureza, mais o verdinho, que é associado à natureza, mais o nome Starbucks, que é desse personagem do Herman Melville. Além do que a Starbucks era muito conectada com faculdades e tudo mais. A Starbucks sempre procurou abrir a sua rede perto de faculdades por causa da presença da juventude. Então, são diferentes fatores que faz o processo de construção de uma marca. A Patrícia perguntou um negócio aqui, sirene e sereia são criaturas do mar e a melusina da água doce, é isso? É isso mesmo. Isso mesmo, Patrícia. A melusina tem conexão com fontes. Quer falar dessa história aí, Patrícia? Como é que o rei encontrou ela na fonte? O rei... Tem uma fonte em Poitou, na França, que dizem que é a fonte onde ela se banhava, né? Então, toda a lenda da melusina, ela precisa todo sábado, ela diz que ele não pode segui-la, que ela vai se banhar. Em algumas lendas, ela se banha numa banheira. Até tem uma das lendas que até quando ele vê ela tomando banho, ele quebra a condição e aí ela some junto com a banheira. E a cada 7 anos, ela aparece com uma chave na mão. Quem pegar aquela chave casa com a melusina. E ela constrói castelos. Diz que o castelo de Poitou foi construído pela melusina magicamente. Mas na maioria das histórias da melusina, né, todo sábado ela foge para se banhar nas águas doces. E ali ela mostra sua natureza monstruosa. Ali na natureza ela é livre para mostrar sua natureza monstruosa, e nadar e voar. E ele não poderia segui-la. Quando ele a segue, ele a encontra no rio, mostrando esse seu lado selvagem, que tem a ver com a sexualidade, né? Aquela sexualidade que ele não controlava, que ela vai estar ali mostrando. Isso que o Alexandre estava falando sobre o controle da sexualidade, a gente vê em todas as culturas, né? A mulher casada na Índia, ela põe um piercing no nariz, que é um ponto de acupuntura que diminui o desejo sexual, porque a mulher casada não pode ter tanto desejo, para ser controlada pelo marido.
né? No Islã tem toda a questão também, aí eu não sei falar exatamente qual a religião muçulmana, isso eu não saberia dar detalhes, mas tem aquela coisa de tirar o clitóris. E na religião católica, principalmente, todas as religiões cristãs institucionalizadas, principalmente na Idade Média, quem controla a sexualidade é uma forma de controle de poder. Você controla o sujeito, né? Então, as pessoas terem culpa com relação a sexo, elas iam se confessar na Idade Média, e quando se confessavam, compravam indulgências, né? O papai falava, olha, agora só se você der tanto para a igreja, para você ser livre desse pecado, que você não aguentou, você fornicou. Então, assim, quem controlar a sexualidade é uma forma muito grande de controle, né? E aí você começa com todas essas histórias, porque é aquilo que eu sempre falo, quem controla a narrativa controla o mundo, né? Todas aquelas histórias de por que você não pode transar. Normalmente elas vêm através da religião. E a mulher, que é o elemento de sedução, sempre aparece como elemento disruptivo, né? Que vai te seduzir para você fugir aquele comando de que você não pode transar, porque isso quebraria aqueles combinados da sociedade. E aí você fica mercê. Tanto que as sereias, é muito interessante, na Grécia, as sereias eram castigo de Afrodite. As mulheres que eram castigadas por Afrodite. Então, elas podiam comer os homens, comer literalmente. As lâminas também tem essa função. Deu uma travadinha, a Patrícia deu uma travadinha na imagem dela, mas vocês estão me ouvindo? Aí, gente, tá tudo bem? Lembrando que tem sempre um delayzinho entre o que a gente fala, até vocês ouvirem, mas digita aí, por favor, aí no bate-papo, caso vocês estejam ouvindo. Voltou, Patrícia? Você estava falando que o pessoal... Voltou. Para saber se está voltando, está ouvindo. Beleza. Voltou. Mas, então, exatamente essa questão dessas diferentes visões, né, relacionadas à questão do monstruoso. Porque isso mostra muito bem disso, né? A gente... Aí passa diferentes coisas que você comentou, de a mulher está conectada com essa questão, a mulher é mais selvagem. Selvagem é oposição à razão, né? Por isso que desde os primórdios o homem é associado ao sol, a mulher é associada à lua, né? Aí começa a mulher... A noite, o mistério. Né? O sistema, porque a mulher tem suas fases, né? Também, assim como a mulher menstrua, também, ou seja, tem a fase de menstruação, que está conectada também com as próprias fases da lua. Então, da lua que controla as marés. Olha o elemento aquático aí de vinculação feminino, porque é fluido, porque a mulher é um ser também fluido, o homem é mais estanque, é seco, a mulher é úmida, então tem toda essa ligação também. Ou seja, se é mais úmida, mais fresca, mais fria, então não está do dia, está na noite. Então aí já começa a noite. A noite é onde tem a escuridão, né? E a escuridão é justamente que provoca o medo. Já dizia Goya, né? O sono da razão provoca monstros. Então, se você já não tem... Onde não tem a razão, é a imaginação que vai ocupar espaço. Então, toda essa conexão é que faz a mulher ser um ser extremamente perigoso aos olhos do patriarcado, sempre foi e sempre será. É muito complicado, você sabe muito bem disso, é muito complicado ser mulher até os dias de hoje, porque é sempre uma batalha constante sob os olhares sempre do patriarcado, né? E, Patrícia, o que mais a gente pode falar da Melusina? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos outros monstros históricos, né? Que também... por exemplo, tem vampira mulher, lobisomem, das vampiras, assim, dos outros monstros que também entraram para a história, que nem a Melusina, porque a Melusina, a gente estava falando, para quem perdeu a introdução, depois pode ver, que vai ficar a live, vou baixar no canal, que eu estava contando um pouco o mito da Melusina. Ele é um mito que entrou para a história, porque ela teria se unido ao conde de Poitou, que é um conde que existe, e acreditava-se que os descendentes dessa relação eram descendentes da Melusina. Então, e o próprio Lutero considerava que ela era um demônio que tinha ligado à sexualidade, que seduzia os homens, né? Então, ela é um monstro que faz parte talvez o monstro que faça mais parte da história que eu conheço é a Melusina, mas a gente falar de outros monstros que fazem parte da história, o Drácula também é um monstro que faz. Você vai lá, visita o castelo do Vlad, entra lá e tal. Também
é um monstro que faz parte da história. E também acho que você podia falar da Elisabetta, eu acho, que é uma rainha que se banhava no sangue, de crianças. Condessa, Elizabeth Bathory, a famosa condessa de sangue. Inclusive, o Drácula histórico, né? O Drácula histórico. Inclusive, gente, lembrando que rolou semana passada o canal Fantástico Cursos, o canal Terra Incógnita e o canal Nikele Vitem fizeram um simpósio fantástico virtual sobre o romance Drácula, e um dos vídeos tá marcado lá no Fantástico Cursos, foi sobre a Condessa de Sangue, que a Patrícia comentou. Condessa de Sangue, a gente está falando que é, se a gente pode falar que existe uma vampira histórica, se vampiro existe, né, a gente pode falar que sim, vampiro existe, ou existiu, conforme o seu ponto de vista, e a gente encontra sua mais perfeita expressão na Elizabeth Bathory. Mais até, Patrícia, do que no Vlad Tepes, porque, por exemplo, o Vlad Tepes, ele tinha obsessão por sangue, mas Vlad Dracul, né? Mas ele usava isso como arma de terror. Ele empalava os seus inimigos, e sim, segundo os folhetos alemães da época, ele molhava o pão no sangue dos empalados e comia. Isso também é histórico, tá? Mas ele usava isso principalmente como arma de terror para os inimigos e para a população dele mesmo, né? Existem vários relatos do Vlad Tepes, porque, por exemplo, ninguém roubava nada nos vilarejos. Existe a lenda de que no Poço, todo o vilarejo medieval, isso aparece muito em filme, né? O vilarejo medieval tem sempre aquele poço d'água no meio, né? De a pessoa pega água, então sempre tinha uma taça de ouro nos poços. Por quê? Porque se todo mundo tomava conta daquela taça ali, não podia ter roubo naquele vilarejo. Se aquela taça sumisse, o Vlad acabava com a vila inteira, matava mulher, criança, velho, tudo. Então, ele era um psicopata, né? Era um psicopata, um serial killer de primeira. Mas naquela época era complicada porque era a arma que se tinha. O irmão dele tinha sido enterrado vivo, o pai dele... Então, assim, você tinha que governar sendo bicho. Tinha que ser o bichão para poder terror. Já a Elizabeth Bathory, ela, assim, é uma genuína vampira porque ela consumiu sangue por vaidade. Então, ela, na condição de nobre, ela costumava convidar diversas moças, os relatos falam de mais de 100 moças pobres que eram atraídas para o castelo com promessa de melhoria de vida, e lá ela espancava as moças, arrancava as unhas, por vezes banhava elas em mel, enchia de formiga, às vezes também jogava água gelada nas moças e fazia elas andar sobre lagos congelados. Todas essas histórias aí estão lá no curso de Secando Vampiros, pois quem estiver interessado, vai lá no Fantástico Cursos, na descrição dos vídeos tem o link para os cursos. Então, assim, a mulher é sinistra. E ela usava o sangue para poder se banhar. Por quê? Conta a lenda que, certa vez, ela estava penteando o cabelo, uma empregada estava penteando o cabelo dela, e aí acabou que deu um ferimento, machucou o cabelo da Bathory, a Bathory virou e deu um tapa nela, já estava com o anel, a Bathory, e cortou o rosto da moça. E aí a Bathory percebeu, na cabeça doida dela, que o sangue, onde o sangue da moça da empregada tinha caído, estava mais seco, mais macia, parecia estar rejuvenescida. Aí, a partir daí, ela começou a chamar, com a conivência de outros empregados, né? Chamava as moças e, literalmente, enchia banheiras de sangue, onde ela ficava deitada, se banhando no sangue. Se banhando. Segundo alguns relatos, também ela comia, também praticava atos de canibalismo. Inclusive, também... Como ela não foi presa, que eu me pergunto, porque o Vlad ele era o senhor feudal, né? Exatamente. Eu não sei como ela não foi presa. Mas a questão é justamente essa. A Bathory, ela e o marido eram donos de boa parte, se não me engano, quase metade das terras da Hungria pertencia à família dela, pertencia principalmente ao marido dela. Quando o marido dela morreu, aí o rei ficou temeroso de ficar nas mãos de uma mulher com tanta terra. E aí que começaram, segundo alguns relatos, começaram a tentar tirar esse poder dela, tá? Mas o que os relatos apontam é que o erro da Elizabeth Bathory é que ela já estava tão seca de ficar arrancando o sangue das moças, que um dia ela cometeu o erro de arrancar o sangue de uma
de uma moça pertencente à nobreza. Entendeu? Ou seja, quando estava matando o pobre, beleza. Mas depois que matou um nobre, aí o bicho pegou. Aí o que aconteceu? Aproveitaram essa situação, junto com o fato do rei querer tomar os poderes dela, e aí acabaram que fizeram esse julgamento, acusaram ela, e sim, dona Patrícia, ela foi condenada. Ela foi condenada a ser emparedada. Emparedada não é nem emparedada, não foi até no sentido mais amplo. Ela foi condenada a ficar presa dentro de um quarto, sem janela, sem acesso nenhum ao exterior, só tinha uma portinha para poder passar comida. Né? Então, segundo a lenda, a mulher que matava para poder ser bela e todo mundo ver a beleza dela, aí o que aconteceu é que ela morreu esquecida, morreu seca, morreu sozinha. Então, assim, mas, inclusive, a gente está falando de figuras históricas, é o mesmo caso do Gilles de Rás. Gilles de Rás, o marechal da França, companheiraço parceirão da Joana d'Arc. Gilles de Rás, que é a base para o Barba Azul. Tem vídeo lá no canal Fantástico. Não conheço esse personagem. Fala um pouco dele. Não conheço esse personagem. Gilles de Rás, que é chamado Marechal da França. Lá no canal Fantástico tem vídeo sobre isso. Por que o Barba Azul, nos contos... Se você pegar a tua coletânea de contos infantis aí que você conta para o teu sobrinho, filho, filha, muito provavelmente não tem o Barba Azul. Apesar do Barba Azul ser um dos contos de fadas mais antigos lá do Charles Perrault. Porque ele tem ligações históricas com essa figura do Gilles de Rás, que é o companheiro de armas da Joana d'Arc. O que acontece? Gilles de Rás, depois que acabou a guerra, depois que acabou a guerra lá, que a Joana d'Arc venceu e pagou com a vida, né? Acabou que voltou para o seu castelo e começou a dar vazão aos seus hábitos assassinos. Né? No caso do Gilles de Rás, ele a mesma coisa, ele chamava jovens, no caso meninos, chamava meninos para o castelo dele, também com a promessa, a recorrência, também com a promessa de uma vida melhor, e lá no castelo ele pendurava as crianças pelo tornozelo, cortava o pescoço das crianças e ficava embaixo tomando banho no sangue das crianças. Eu não sabia desse personagem, mas Barba Azul eu conheço, claro. Mas é muito interessante uma coisa em comum em todos esses personagens. Como é que é a base da nossa justiça, né? Se você é rico e está matando pobre, tudo bem, desde que você respeite o status quo ali da sociedade. Você não mate rico, não mate nobre, né? Você vê, eu não sabia a história desse marechal, mas é o que alguém falou aqui. O Vlad, ele é um herói nacional, porque ele matou os inimigos. E ele mantinha a lei, né? Uma vez fiz uma leitura de um livro numa favela, e as pessoas, depois a gente ficou conversando sobre como era a vida ali e tal, e eles me falaram que eles preferiam o poder dos traficantes, porque os traficantes organizavam, mantinham a lei, não deixavam ninguém roubar dentro da favela. E eles ainda davam a opção da própria família bater na pessoa. Então, assim, se você roubou, primeiro chamou sua mãe e seus irmãos para baterem. Aí, se eles acharem que vocês bateram o suficiente, tudo bem, eles não precisavam bater. Mas que era tudo muito organizado, não podia roubar, não podia estuprar. Então, que eles achavam que era muito bom aquele controle, dava uma organizada, que é o mesmo caso dessas sociedades que se organizavam pela violência. Tem o Vlad, que organiza a vida ali, ninguém rouba, ninguém estupra, e ainda vence os inimigos, ninguém invade. É um herói, não importa que o cara é um psycho, né? Exatamente. A gente vê isso no próprio Brasil de hoje, né? É assim mesmo. A gente perdeu a noção do que é barbárie e tudo mais, né? O Stone Silva comentando aí, o Gilles de Rás, o primeiro serial killer identificado. Pois é. Então, mas isso que você falou mesmo, Patrícia. O pobre, naquele contexto, pertencia... O pobre era uma propriedade dos senhores feudais, dos nobres. Né? Inclusive, isso passa para as narrativas de vampiros. A Carmila... Não é à toa que os vampiros da literatura, os clássicos, são todos relacionados à aristocracia. A Carmila, do Sheridan Le Fanu, é a condessa de Karnstein. O Drácula é o conde Drácula. Então, sempre tem essa ligação do quê? Se for até um vídeo que o Fábio comentou, também está no canal Fantástico Cursos, do Simpósio Fantástico Virtual, o vampiro tem muito essa ligação do aristocrata que suga
às vezes, literalmente, o sangue dos pobres, né? Que é uma ligação até como a gente vê nos dias de hoje. Tá? Então, o Gilles de Rá, tanto essa ligação do Gilles de Rá com Barba Azul é tão forte que tem uma peça de 1924, se não me engano, do dramaturgo inglês, o Bernard Shaw, que é chamado, que tem o título Joana d'Arc, que o Gilles de Rá é chamado Barba Azul. Né? Então, o azul não é à toa, porque o azul é conectado com a loucura, com a melancolia e com tudo mais. Então, você tem vários pontos de personagens históricos monstruosos que acabaram se tornando um monstro. O próprio Vlad Tepes, por causa da ignorância dele, que o Bram Stoker tomou como base para fazer o Drácula, personagem literário que a gente conhece tão bem, né? E uma coisa que é muito interessante também no Barba Azul, né, é que o azul da barba dele também é para mostrar o monstruoso. É aquilo que foge da normalidade. Tanto que no conto que chega até a gente, alguém falou aqui da Clarice Nicholas Stays, o conto que, do jeito que ele é compilado hoje em dia, né, são 3 irmãs, e aí uma fala, eu não vou porque esse cara é estranho. Ele chega lá e fala, quero casar com alguém, quem quer casar comigo? Né? E aí ela fala, a mais velha, que representa já está mais madura, fala, eu não vou, ele tem uma barba azul. Tipo, eu não vou, esse cara é diferente, ele tem alguma coisa estranha, ele tem uma barba azul. E a mais nova, que é mais inocente, cai naquela coisa da mulher que deixa que eu resolvo o cara. Eu vou ser a terapeuta, a médica, a xamã, vou resolver esse cara. Ele tem a barba azul, mas tudo bem. Depois eu resolvo isso da barba azul, depois ele pinta. E aí ela não percebe o estranhamento, ela não percebe o monstruoso, né? A barba azul é uma dica de, olha, tem uma coisa nele que é monstruosa aí, que é diferente, né? Mas ele é um monstro também, o Barba Azul, né? Sim, por isso ele tem uma barba azul, que ninguém tem barba azul. É porque a monstruosidade dele é mais aceitável socialmente, por ele ser rico, por ele ser homem. Então ele não tem uma outra cabeça, um outro braço. Ele tem só uma barba azul, uma leve diferença, né? Aceitável, né? Aceitável. Assim como é aceitável do Gilles de Rais, ele ser um assassino, porque afinal ele é o Gilles de Rais, então tudo bem, a gente finge que não vê, né? Até prejudicar alguém, a gente finge que não vê. Mas... E acabou que o Gilles de Rais chegou num ponto que, eu acho, se não me engano, ele matou mais de 600 crianças, e aí chegou num ponto que a própria igreja excomungou ele, e segundo a lenda, ele se tornou um bisclavete, ou seja, um lobisomem. Então, porque isso é muito forte também, porque... ele virou um lobisomem? Quem virou um lobisomem? Segundo a lenda, o Gilles de Rais foi excomungado depois que, por conta das atrocidades dele e por causa da igreja ter excomungado ele acabou virando um lobisomem. Né? E depois foi preso também e foi sentenciado à morte. Então, Gilles de Rais também é uma das grandes histórias de lobisomens na França. É interessante, Patrícia, a gente fala também lá no curso, que os monstros são sempre culturais. Né? Existem alguns países têm fixação por monstros específicos. Você falou da bruxa, então, por exemplo, a Alemanha tem fixação por bruxas. Está o caso do João e Maria aí, que ilustra bem isso. Já a França tem todo um encantamento com lobisomens. Tem o Gilles de Rais. Tem as próprias Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, a primeira versão que a gente conhece é do Charles Perrault, que é um conto francês. E lembrar também, Patrícia, falando de monstros históricos, da besta de Gévaudan, né? Da besta de Gévaudan do final do século XVIII. Besta de Gévaudan foi uma criatura... Tem um filme também, tem diferentes filmes, mas o melhor que mostra bem isso é um chamado Pacto com Lobos. Pacto com Lobos, eu já vi, muito bom, é muito bom. Até hoje é pão de mistério, tem debate, já teve investigação do Discovery Channel, mas o que a gente sabe é que entre os anos de 1764 e 1767, é muito interessante isso, porque a gente está falando do ocaso já do racionalismo, né, do século das luzes. A gente vai ter uma criatura que uns falaram que era uma hiena gigante, outros falaram que era um lobo descomunal, que atacou várias crianças, matou mais de 100 pessoas na França, principalmente mulheres e crianças, e feriu mais de 30, que foi perseguido pelas autoridades e virou uma discussão nacional.
a ponto, inclusive, de ameaçar a própria coroa. Causou uma crise política, visto que grupos contrários ao rei queriam usar essa questão da incompetência de se capturar a criatura para poder minar o reino do rei francês da época, que agora me fugiu o nome. A França é cheia de rei Luís, né? Nunca lembro qual que é a sequência do Luís, que é Luís XIV, XV e tudo mais. Mas, nesse caso, na Beja-Valdin, depois de muita... Já pegaram um lobo achando que era, mas depois os ataques voltaram a acontecer, e depois pegaram uma outra criatura, e aí, segundo os relatos, era uma hiena gigante, outros falam que é um lobo. Então, até hoje é um caso muito incerto, né? Mas a besta de Gévaudan, que também se conecta, e, lógico, falaram que era um lobisomem. Né? O Stroussel, o censo, está falando que os espanhóis levaram a fama com a Inquisição, mas os ingleses e franceses queimaram muito mais bruxas que a Espanha. Né? Inclusive, uma coisa interessante também na Espanha, Patrícia, aqui é o seguinte: a gente fala de bruxa, você está falando de bruxa, a gente lembra de bruxa, a gente lembra sempre da vassourinha da bruxa, né? A vassourinha monta na bruxinha, mas na Espanha, o principal meio de transporte dos bruxos eram os lobos. Então, para ir para o sabá, os bruxos montavam nos lobos e ia para o sabá. Então, a conexão aí do lobo também enquanto criatura sobrenatural, né? Então, essa ligação também dos monstros com as culturas é interessante porque a França é obcecada com lobo. Já na Inglaterra não tem narrativa de lobisomem. Por quê? Porque, o lobo lá foi extinto ainda na época das invasões germânicas. A gente está falando lá do começo lá do século V ainda. Então, por conta disso, como não tinha lobo, o lobo não exerceu pressão no imaginário popular da Inglaterra, das ilhas britânicas, e você quase não tem narrativa de lobisomem das ilhas britânicas. Isso vem da Europa, da Escandinávia, lá dos vikings, dos berserks, e aí chegou no Mediterrâneo, ali na França, Itália, e se instalou. Mas o monstro sempre vem acompanhando, Dona Patrícia, a história da humanidade, explicando o comportamento do ser humano em relação ao outro, seja esse outro por conta de sexo, de raça, de etnia, de religião e tudo mais. Estou lembrando aqui que quando foi escrito o Bram Stoker, né, que ele fez uma pesquisa enorme das origens do vampiro e do lobo, e ele vai fazendo essa pesquisa lá desde o Egito e tal. Dizem até que ele andava com a Madame Blavatsky, que ele andava nos grupos ocultistas na França, porque ele foi fazendo um grande estudo para criar o livro Drácula, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim de qual é o primeiro registro que a gente tem humano do lobisomem. É esse do companheiro de armas da Joana d'Arc, ou tem registros anteriores, em culturas anteriores, do lobisomem, desse lobo do homem que vira lobo e vira um monstro, né? Do homem que vira um monstro e depois vira homem, né? Olha, Patrícia, a gente fala sempre do lobisomem porque a gente herdou isso via Portugal, do homem que se transforma... Homem ou mulher também, tem lobisomem feminino. Homem ou mulher que se transforma em lobo. Mas porque a gente pegou isso da Europa. Mas, na verdade, e aí respondendo a sua pergunta, em todas as culturas, sempre nessas culturas há um relato de um indivíduo que atravessa a fronteira e se torna um animal. Que animal é esse? É o animal que naquela cultura exerce ele é agente do medo. Por exemplo, na Índia tem os casos dos War Tigers, ou seja, são homens que se transformam em tigres. São os homens tigres. Já, por sua vez, na África, você tem os homens hiena, você tem os homens leopardo. Então, dependendo de cada cultura, você tem essa transformação. Nos nativos americanos, na América do Norte, você tinha os homens urso. São pessoas que amaldiçoadas se transformavam em urso. No próprio Amazonas, quem é do Pará, Amazonas e tudo mais, se tiver alguém, vai lembrar do capilobo. Capilobo, que é os próprios jesuítas portugueses relataram essa presença dessa lenda entre os indígenas, que é chamado lobisomem dos indígenas. Né? Por quê? Porque falava que é alguém que tinha feito algum malefício na vida, né? E aí o xamã, o pajé, amaldiçoava e se transformava num homem tamanduá.
Então, era um homem com cabeça manual, capilobo. Capilobo é o nosso representante desse ser fronteiriço, homem-fera, no nosso folclore, né? O pessoal aí que mora na região norte deve lembrar. É muito recorrente essa presença desses animais, né? E como eu te falei, da mesma forma que o vampiro, na verdade, o lobisomem não começa nem na história. Ele começa ainda, antes da história, na parte da mitologia. E aí, especificamente, o lobisomem já surge na mitologia nórdica, né? Ele também tem presença recorrente na própria presença do lobo, porque quando chegava no inverno, a comida diminuía e o lobo ficava mais audacioso para chegar mais perto dos vilarejos e pegava criança, pegava a ovelha, pegava tudo mais. Então, o lobo, com o passar do tempo, ele começou a ser impregnado de uma atmosfera sobrenatural. No conto Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a gente vê isso. Chapeuzinho Vermelho, você vê que ao lado até mesmo do próprio Barba Azul, é o Conde de Fadas que menos tem elemento mágico. Não tem espelho mágico, não tem nada. Isso tem uma razão de ser, porque, na verdade, o Conde de Chapeuzinho Vermelho, isso eu falo em detalhes lá no curso, ele não é ele é principalmente um conto de advertência contra o perigo do lobisomem na floresta. Né? Por isso que o lobo fala. Aquele lobo ali da Chapeuzinho Vermelho, na verdade, é um lobisomem. A Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho também, na Inglaterra, eu li que também tem uma origem de quando os anglos e os saxões e os bretões estavam lutando, e que existia uma coisa de sedução, que era um ponto para que as meninas, agora eu não lembro se eram as anglos ou as bretãs, não se misturassem sexualmente, porque... Agora eu não lembro qual dos dois. Esses homens, eles vinham para a batalha cobertos com capas de lobos. Era tradicional desse povo. E aí tem um dos contos da Chapeuzinho Vermelho, que é bem de iniciação sexual, que ela fala para o lobo, mas eu posso tirar minha roupinha, minha capinha? Pode, joga na fogueira. Posso tirar minha roupinha? Pode, joga na fogueira, né? Que dando a entender de que ela vai se deitar com o lobo e depois vai ser devorada por ele, né? Porque era um conto, porque eles não queriam misturar o sangue ali com os inimigos, né? E esses homens estavam entrando, dominando e vinham vestidos com capas de lobo. E a outra coisa que é muito interessante também, né? Como esses contos, eles vão... São aquilo que a gente está falando, quem controla as narrativas controla o mundo, né? Hans Goethe, existia toda uma ideia na Alemanha de que as judias, que tinham mais dinheiro, comiam melhor... por isso a casinha de doce, a casinha de bala, porque eles chegavam ali com bastante recursos, então se alimentavam mais numa época que as pessoas tinham muita carência de comida. E que as judias eram bruxas, que os judeus comiam crianças. Então, a partir disso, e uma das coisas que também que eles faziam com as bruxas era jogar na fogueira, né? Então, tem a ideia de que João e Maria vão lá, roubam todo o dinheiro da bruxa e jogam ela no caldeirão, né? Então, ou seja, antecipando o destino dos judeus da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E uma coisa que a gente... Exatamente. Uma coisa que a gente podia falar para terminar desses momentos ao longo da história, que a gente também vive isso um pouco agora, né? Em que você faz uma curadoria, que você proíbe histórias que falem de magia, folclore, monstros, né? Isso me lembra um pouco a ideia de você tirar a alma das pessoas, né? Que as pessoas ficam menos... Você vai tirando a complexidade, você vai deixando as pessoas mais limitadas e, consequentemente, mais domináveis, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esses momentos na história que agora a gente está vivendo de novo, tem uma curadoria com relação ao que for falar de bruxo, o que falar dessas figuras folclóricas, o que fala de magia, o que fala de seres elementais, não pode ser comprado pelo governo, não pode ser lido em escolas. Por que essa forma de dominação contra o fantástico, né? Olha, a questão, Patrícia, é até mesmo uma questão de você valorizar apenas uma visão, né? Os monstros são perigosos porque... quando eu estou falando do monstro, estou falando de bruxa, de narrativa de saci e tudo mais. Se você pegar a etimologia da palavra monstro, já é o quê? O monstro mostra. O monstro vem de mostrar, e que é o que mostra alguma coisa. Mas esse não é o único sentido. O monstro, ele não só mostra. O monstro, ele anuncia,
ele adverte, ele também exemplifica, né? E principalmente o monstro é um espelho. O monstro é um espelho da gente. É quando a gente, a partir até mesmo do nosso relacionamento com o monstruoso, é que a gente consegue entender até mesmo coisas em nós que a gente mesmo renega. Então, você, por exemplo, você proibiu uma narrativa sobre bruxas, né? Porque a bruxa é um ser de sexualidade exagerada e tal. Isso é para justamente exercer um controle sobre a sexualidade, né? De novo, a gente volta naquela questão de que você falou bem, quem domina as narrativas. Então, essa visão, vamos lembrar que dentro do cristianismo, o cristianismo é branco ou preto. Não existe cinza. E a vida é cinza. A vida não é... Ninguém, nem Jesus. Jesus se estressou lá, desceu a porrada lá nos mercadores, no templo. Ninguém é 100% bom ou 100% mal. É preciso... nós somos o equilíbrio. Os diversos monstros, os monstros são seres de fronteira por isso. Porque eles estão sempre entre lá e cá. O lobisomem é um ser de fronteira, é o homem, é o humano e bestial. O vampiro é um ser de fronteira, porque ele está morto e vivo. O zumbi é um ser de fronteira. O fantasma também, ele está morto, mas ele se manifesta fisicamente. Então, a questão toda é que toda essa perseguição monstruosa é uma perseguição, é uma visão diferenciada. Há múltiplos olhares. O monstro sempre convida a gente a, mais do que ficar admirado pela sua forma, mas principalmente a gente olhar o monstro dentro de nós. Então é dessa forma, por essa razão que quem só tem uma visão única, quem só pega um discurso, acaba, de fato, se tornando tão monstruoso quanto as criaturas que ela quer combater, né? Lembrando, gente, caso essa live caia a qualquer momento, desde já, vai que cai do nada, agradeço desde já a Patrícia pelo convite. Olha lá no canal Fantástico Cursos, todos esses papos que eu estou falando, os cursos, o Dissecando Vampiros, o que o monstro mostra, como que as histórias que vendem, os Filhos da Noite e tudo mais. Vou botar até aqui no bate-papo o link aí, quem quiser conhecer os cursos do Fantástico Cursos, tá lá, detalhes, e conheça lá os vídeos do canal. Patrícia, fica o convite, vai lá depois assistir o vídeo do Gilles Derrat, lá do Barba Azul, tá? Que é uma história muito fascinante, muito encantadora. Você, como uma admiradora da história, tu vai gostar. Então, gente, eu vou encerrar. O programa do stream, ele só aceita até 1h20 ou 1h30. Então, a gente vai ter que encerrar, mas queria agradecer ao professor Alex. Acho que algumas pessoas estão aqui através do canal dele também, mas quem não conhece, acessa Fantástico Cursos, é muito legal. É um canal super interessante, com vários cursos interessantes. E queria agradecer a todo mundo que participou. E alguém sugeriu aqui o Frankenstein, mas vai ter que ficar para a próxima. A gente tem que combinar uma outra live sobre monstros da literatura. E aí a gente falar de Frankenstein, né? Mas eu adorei, agradeço a sua presença. E obrigada para todo mundo que participou, acho que foi muito legal. E eu vou agora baixar no canal a live, vai ficar lá para quem não viu poder assistir. Depois vou mandar para o professor Alexander também, do canal Fantástico Curso. Quem está assistindo que também não conhece o canal Histórias Secretas, depois vai lá no canal Histórias Secretas e também se inscreve, assiste as playlists e conhece o canal. Então, muito obrigada, Alexander. Eu adorei a conversa. Também aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Descobri quem é o primeiro lobisomem. E foi muito legal. Agradeço demais. Finalmente a live saiu. Vamos bater papo aí, porque justamente esse tempo de quarentena, quarentena que acaba... Tem acusações aí que o vírus veio não sei de onde, o vírus está ligado a determinadas pessoas. Mais do que nunca é importante a gente saber de onde que saem esses discursos e como a gente, quem pesquisa, cria e leciona, pode usar isso como ferramenta para poder criar uma sociedade mais justa, sem perseguição e com maior tolerância. Com certeza, né? E falar também dessa coisa das origens monstruosas, das coisas monstruosas, né? Tem gente que acha que são alienígenas. Jung fala muito dessa questão das pessoas criarem alienígenas para terem respostas do monstro, né, do que está acontecendo na sociedade. A gente pode, quem sabe, combinar uma outra live sobre monstros da literatura e origens monstruosas de pandemias, né? Porque a
como é que chama? A peste também, as pessoas achavam também que eram criados, os pecados tinham criado a peste. Tem gente que acha que alienígenas criaram a peste negra, né? Mas, enfim, vamos combinar. Então, gente, obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau.